Boa noite, meus irmãos, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada. Eu não sei a que horas você vai estar vendo e ouvindo e assistindo a esta palavra neste canal. Como sempre, é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos anunciar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Essa semana eu estava me lembrando, o meu sobrenome é Evangelista, e durante muito tempo as palavras que eu trazia realmente era só voltada para o evangelismo. E eu era daqueles pregadores que gostava de falar alto, de gritar, e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai ficando mais velho e passa a ser, assim, no meu caso, mais alguém que ensina do que alguém que prega e esbraveja e esperneia e faz coisas parecidas. Desde sábado passado eu já queria ter ministrado sobre as igrejas do Apocalipse. A princípio eu queria de uma só vez falar sobre alguns aspectos das 7 igrejas de Apocalipse. Mas daí eu concluí que seria para fazer isso num tempo que fosse bom para assistir, ficaria muito vago e não teria muita substância e talvez não fosse bom, ou para fazer alguma coisa melhor, para trazer uma palavra com mais detalhes, aí ficaria uma pregação ou uma palavra ou uma ministração muito longa e também não seria o caso. Então, as 7 igrejas do Apocalipse estão ali no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. E ali terminando o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, todos nós sabemos que o apóstolo João, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, depois você pode ler, aí se você tiver uma Bíblia, você pode ler, se você não tem, você pode baixar num aplicativo, tem vários aplicativos de Bíblia, você pode baixar no seu celular, no seu computador, enfim, hoje o acesso à Bíblia está muito fácil, graças a Deus. Mas você pode ler que o apóstolo João, ele teve uma visão ali na ilha de Patmos. Ele estava, foi um tempo de muita perseguição à igreja. A igreja num todo estava sendo muito perseguida. Ela foi perseguida primeiramente pelos próprios judeus e depois pelo Império Romano. Ele estava refugiado na ilha de Patmos. E ali ele teve uma visão. E ele viu Jesus, o Senhor Jesus, não como ele o conhecia em carne, não como uma pessoa de carne e osso, mas ele viu Jesus completamente diferente do que ele estava acostumado a ver. Jesus apareceu para ele vestido de branco, um branco muito resplandecente, um cinto de ouro, os olhos como chamas de fogo, o rosto brilhando como se fosse o sol, os cabelos brancos como a neve. Então, ele estava caminhando, andando entre 7 luminares ou 7 castiçais e tinha na sua mão 7 estrelas. E João, quando o viu, ele caiu como se estivesse morto. Ele desmaiou, ficou meio fora de órbita, né? E o que aconteceu?
o Senhor Jesus o levantou e disse: não temas, e eu sou aquele que morreu, mas eu estou vivo, e estou vivo para todo e sempre, e eu quero que você escreva as coisas que eu vou te mostrar, as coisas que você vai ver e ouvir. E ele começou a explicar. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas na Ásia Menor. Quando a gente fala Ásia, não está se referindo ao continente asiático, mas a uma parte do Império Romano que era conhecido como Ásia Menor. Incluía uma parte da Grécia, a cidade de Éfeso mesmo, naquela época, ficava na Grécia. E é a primeira igreja que vai ser tratada ali nesse livro de Apocalipse, nessa carta às 7 igrejas. Queridos, a primeira carta vai ser para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade, era a maior cidade ali na região, e por alguns historiadores ela é tida como a segunda cidade do Império Romano, só perdia mesmo para Roma. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes. E quem começou a pregar o Evangelho em Éfeso foi o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá e começou a pregar a palavra de Deus. E ali era a sede, ou um ponto turístico, em que todos iam ali para adorar a deusa Diana. A deusa Diana, para os romanos, era a mesma que a Ártemis para os gregos. Para os gregos, Ártemis era uma deusa caçadora e protetora dos caçadores. E ela sempre aparece, as imagens dela sempre aparece como com um arco na mão, e também junto com um cachorro ou com algum animal. Ela é aquela deusa caçadora, assim, magrinha, um porte muito bonito, tudo. E para os romanos, ela já era, no tempo dos romanos, quando os romanos tomaram aquela região, ela foi, eles também mudaram alguns deuses dos gregos, e a Ártemis passou a ser Diana. Só que daí já não era mais a deusa dos caçadores, mas era a deusa da fertilidade. Então, as figuras romanas desta deusa, ou a imagem que se encontra de Diana, algumas que foram encontradas, é uma mulher que tem em todo o seu corpo formado por seios, por peitos, e assim, por ser deusa da fertilidade, então era por isso que ela tinha essa postura. Mas lá na frente talvez a gente possa entender, não hoje, mas isso tem um significado importante, muito interessante. E então foi lá que Paulo começou a pregar o Evangelho, ali com a sua equipe, com os irmãos, e Paulo nunca ia sozinho para algum lugar, mas sempre levava pessoas com ele. E eles começaram a pregar o Evangelho lá. E o que aconteceu? A cidade inteira começou a se converter. Ali, as pessoas traziam roupas de parentes que moravam longe, e não traziam, não, muito, é o contrário, eles pegavam aventais que Paulo usava, pegavam alguma coisa de Paulo e levava para o seu parente que estava enfermo, que estava doente, e quando tocavam nas vestes que eles levavam de Paulo, aquele doente era curado, o enfermo era curado. Se estava possuído por algum espírito maligno, ele era liberto.
e assim por diante. Então, queridos, também a carta de Éfeso, que Paulo escreveu aos Efésios, ele já estava em Roma, estava preso. Ele é uma carta totalmente diferente de todas as outras cartas que Paulo escreveu. A carta aos Romanos e a carta aos Efésios tem assim uma conotação diferente das outras. A de Éfeso, em especial, também diferente. Não é uma carta aparentemente escrita só para a igreja de Éfeso, mas é uma carta tipo carta universal, assim como a carta de Pedro, como a carta de Tiago, que foram para toda a igreja e não para uma igreja especificamente. Alguns manuscritos antigos não mostram o nome, não aparece o nome, o endereçamento da carta para os Efésios ou para a cidade de Éfeso, mas no sentido geral é uma carta que era para toda a igreja, assim como as escrituras, mesmo as dirigidas para igrejas específicas, elas nos ensinam até hoje. Todas as coisas que são tratadas ali por Paulo nas suas cartas são coisas das quais nós devemos usar, aprender, e como disse o próprio Paulo em Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e é apta para nos ensinar, para nos corrigir e para nos tornar assim pessoas, homens e mulheres mais competentes no reino de Deus e na obra de Deus. Então, é na carta de Éfeso que o apóstolo Paulo fala ali: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, que Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, louvando ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, orando ao Senhor com o tempo todo, orando no Espírito, e vai ali descrevendo todas as coisas. Os maridos amem as suas esposas, a esposa seja submissa ao seu marido. Tudo isso está ali na carta de Efésios, aos Efésios, e também ali também está escrito no capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo está ensinando ali que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para combater, para guerrear no mundo espiritual. Então nós devemos nos armar na guerra que nós temos contra as trevas, contra os espíritos das trevas. Devemos nos armar com a armadura de Deus. Então ele fala: nós devemos ter o capacete da salvação, devemos ter o cinto da justiça, devemos estar devemos estar com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, queridos, tudo isso ali são ensinamentos que nós recebemos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E no fim, quando Paulo se despediu dos Efésios, ali ele estava em Mileto, isso está no livro de Atos dos Apóstolos, eu não me lembro agora o capítulo, mas é no final ali, talvez 20 alguma coisa. Ele está se despedindo ali dos Efésios, dos líderes lá, e ele fala: olha, vocês não vão ver mais o meu rosto, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade, que só vou ter tribulações e perseguições e coisas assim. E eu falo que vocês não vão mais ver o meu rosto. Então, o que aconteceu? Depois que ele terminou de falar, aí ele orou orou com os irmãos, um por um, e houve muito choro, muita emoção,
ali teve uma carga emotiva muito grande ali na cidade de Mileto, que é uma cidade vizinha de Éfeso, e ali então os presbíteros voltaram para Éfeso e Timóteo, ao que tudo indica, segundo os teólogos, os historiadores, Timóteo então se tornou pastor da igreja aos Efésios, da igreja de Éfeso. Então, Timóteo pastoreou esta igreja. E então o que acontece? Agora no Apocalipse já deveria fazer muito tempo que tudo isso que nós falamos aqui já havia acontecido. O apóstolo João já estava velhinho, nós não sabemos, Timóteo como era novo, não sabemos se o anjo da igreja a qual a palavra se refere ainda era Timóteo, talvez sim, talvez não, mas ele escreve então ali para Timóteo. E agora, quando eu for ler agora a Bíblia, hoje eu vou olhar de lado, porque eu coloquei a tela de lado e então vocês vão perceber que eu vou ficar olhando meio com o canto do olho. Então, por favor, não reparem, eu vou estar lendo para vocês e eu ponho letra bem grande na tela para não ter problema. Então diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus está advertindo aqui a igreja de Éfeso. Interessante que nós podemos perceber que não era uma igreja ruim. Fala que, olha, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus. Eles tinham colocado à prova, algumas pessoas apareceram lá dizendo que eram apóstolos, eles colocaram à prova para ver se eram apóstolos mesmos e viu que não eram. Então, o que aconteceu? Eles eram pessoas zelosas, cuidadosas, e continuavam trabalhando, continuava sendo uma igreja que estava operando, que estava funcionando, que estava aparentemente estaria tudo bem. Mas o que Deus diz? Eu tenho contra você, eu tenho contra esta igreja uma coisa: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Eu não sei quantos de vocês se lembram do tempo da conversão, quando vocês se converteram. Queridos, eu fiquei algumas noites sem dormir. Eu ficava, era tão emocionante.
eu fiquei tão emocionado que eu deitava e tinha dificuldades para dormir. Eu ficava assim, uma emoção assim, à flor da pele, dia e noite. Eu passei a experimentar as coisas de Deus como eu nunca podia imaginar. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, o pensamento que eu tinha era o seguinte: era assim, Deus está no céu, eu estou na terra, e Ele não tem nada a ver comigo e nem eu com Ele. Ou seja, isso aí é uma coisa que depois de ficar velho, depois que a gente... eu tinha 21 anos de idade. Depois de ficar velho, depois de passar tempo, aí eu vou procurar saber melhor a esse respeito, mas então eu fazia as coisas do meu jeito. Até que um dia eu fui levado a uma igreja, tinha uma família cristã que orava por mim, eu estava começando a ficar incomodado com a minha vida espiritual, aí fui convidado a participar de um culto numa igreja, e ali havia um grupo de jovens, assim também na mesma idade que eu, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, e ali eles começaram a falar que Deus não era uma coisa, como é que eu poderia dizer? Eu não quero usar uma palavra difícil, mas assim, Deus não era apenas uma essência ou alguma coisa que estava na imaginação das pessoas, mas Deus era real, era verdadeiro. E que Jesus, ele morreu sim, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e que ele não só... ele falou para os seus discípulos: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ali eu tomei conhecimento de que Jesus estava comigo o tempo todo e que eu poderia conversar com Ele, assim como eu estou conversando com vocês, e assim como eu poderia conversar com qualquer pessoa, eu poderia conversar com Ele, expor a Ele os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, e Ele responderia de uma forma ou de outra, mas Ele não me deixaria sem resposta, assim como até os dias de hoje isso acontece. Mas então, queridos, aquela empolgação, eu falava de Jesus para todo mundo e não tinha nenhuma vergonha de falar de Jesus. Eu queria conhecer a palavra de Deus. Então, naquele tempo eu morava em São Paulo, ia trabalhar de ônibus, tomava o ônibus para ir trabalhar e sempre levava a Bíblia, e quando eu conseguia me sentar, porque às vezes eu ia em pé, eu abria a Bíblia e ia lendo até chegar no ponto que eu tinha que descer. Então eu não tinha vergonha das pessoas, não tinha nenhum problema o ônibus estar lotado, eu não me envergonhava de estar lendo a Bíblia ali, como não me envergonho hoje também, diga-se de passagem. Então eu ficava o tempo todo ali buscando mais, querendo ler mais. Eu comecei a ler o Novo Testamento, e muitas vezes eu trabalhava até às 17 horas aproximadamente, e à noite eu tinha um curso. Então eu não dava para ir para casa para jantar, tomar banho e depois voltar. Então eu fazia um curso no Senac. E nesse intervalo o curso começava só acho que 7h30, 8 horas, então tinha ali um espaço de 2 horas e meia que eu não tinha o que fazer. O que eu fazia? Tinha uma biblioteca próximo aonde eu fazia o curso, e eu perguntei ali para a bibliotecária, falei: a gente pode ler livros que a gente traz de casa para ler aqui? Ela falou: pode. Falei: oba, então é comigo mesmo. Eu levava a Bíblia, e antes de começar a ler, eu entrava no banheiro, eu orava a Deus pedindo para que Ele abrisse o meu entendimento, para que eu entendesse a palavra de Deus, e depois eu voltava e lia ali um bom tempo, por muito tempo, a palavra de Deus, e quando chegava próxima hora de ir para o curso, eu entrava no banheiro de novo e orava para agradecer a Deus por aquele momento, por aquela oportunidade que Ele havia me dado. Então, queridos,
era assim que funcionava. Era oração antes de ler a Bíblia, oração depois de ler a Bíblia, às vezes era oração durante a leitura da Bíblia. Quando eu li João capítulo 17, o Evangelho de João capítulo 17 pela primeira vez, eu chorei, eu comecei a chorar ali na biblioteca, e as lágrimas vieram aos olhos. Jesus, quando eu li ali que Jesus estava intercedendo, já naquela época ele falou: eu oro não só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que pela tua palavra haverão de crer em mim. Queridos, eu não consegui conter a emoção, aquilo subiu assim de uma maneira. E depois disso eu conheci um grupo de missões chamado Missões Pioneiras, onde todo sábado tinha reunião de oração. E eu ia lá participar com os irmãos, e quantas vezes foi ali pela primeira vez que Deus disse que eu seria um pregador do Evangelho, que eu seria alguém que seria usado por Deus para levar o Evangelho a outras pessoas. Então, amados, foi assim tão tremendo, uma coisa tão forte. E comigo também aconteceu. Aquilo foi esfriando. Eu nunca deixei de ser cristão. Eu nunca abandonei a igreja. Eu nunca fui um desigrejado. Mas aquele fervor, de repente, começou a ficar de lado. E de uma hora para outra, de repente, a gente começa a achar que a gente é entendido, que a gente conhece já tudo da Bíblia. Na verdade, eu li a Bíblia muitas vezes em várias versões diferentes, mas, queridos, agora, hoje, eu olho para trás e vejo assim: olha, eu não conheço nada. O que eu conheço da palavra de Deus? Nada, muito pouco. Então, quantas vezes a gente vai ouvir um jovem pregando a palavra, quantas vezes aquelas pessoas novinhas, novinhas na idade, começam a falar de Deus, cheios da graça de Deus, do Espírito de Deus, e aquilo vem e entra no coração da gente e fala: puxa vida, que bênção é esta palavra, que bênção é quando alguém está assim cheio do Espírito Santo. Então, queridos, hoje, depois, já com mais de 70 anos de idade, com 50 anos de convertido, eu tenho para dizer para vocês o seguinte: que o que a palavra de Deus fala para uma igreja que não era uma igreja ruim, a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que foi assim protagonista ali naquela cidade, que influenciou a cidade de tal maneira que fez com que aquelas pessoas que fabricavam imagens da deusa Diana se revoltassem a tal ponto contra o apóstolo Paulo e contra todos, que foi um reboliço, foi uma coisa tremenda que aconteceu na cidade de Éfeso. E eles começaram a gritar ali: grande é Diana dos Efésios, e por horas, quase que uma tarde inteira eles ficaram gritando ali, e uns não sabiam nem por que estavam fazendo isso. Então foi uma coisa tremenda ali naquela cidade. Mas o que Deus está falando para eles aqui? Falando para o anjo da igreja. Assim, anjo da igreja, alguns teólogos, ou a maioria deles, creem, eu também creio, que é o pastor da igreja, o líder, o presbítero, aquele que tem a responsabilidade de guiar o rebanho de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Olha, ele fala: olha, ele fala assim: olha, você deixou o seu primeiro amor. E o que ele diz? Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Ou seja, tem outras traduções que diz: arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, lembre-se de onde caiu e se arrepende e volta para as obras que você praticava no início. Ou seja, a igreja de Éfeso,
eles já não praticavam mais o primeiro amor, já não estavam mais fortalecidos no Senhor e já não estavam, embora tivessem muitas coisas boas, mas o amor eles não eram movidos por aquele amor intenso, por aquele ágape que havia no começo. Então, o que deve acontecer? O que precisa acontecer? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Agora, por exemplo, voltar ao primeiro amor, aqui no caso de Éfeso, não é simplesmente se arrepender e continuar daqui para frente. Não, é se arrepender, voltar aonde você estava quando você caiu ou quando você deixou. É tipo assim, eu não estou vivendo o primeiro amor, mas quando isso aconteceu na minha vida? Aconteceu em tal e tal e tal situação. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, foi alguma ofensa a alguma pessoa, às vezes foi uma palavra dita de uma forma áspera, às vezes foi uma situação em que você se exaltou com alguma pessoa, que você se irou, que você, sei lá, quantas coisas podem ter acontecido que a partir dali você não se tornou, não foi mais a mesma pessoa. O seu amor a Deus, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus, a obra de Deus, a igreja de Deus, aos irmãos, não foi a mesma. Então alguma coisa ali aconteceu e de repente você não está mais vivendo do jeito que você vivia. De repente você começou a trabalhar e a ganhar muito dinheiro, e por causa de estar ganhando muito dinheiro, o que acontece? Você já acha que a igreja não é tão importante assim, que a igreja, os pastores, a igreja no geral só quer o dinheiro da gente. Em alguns casos isso até pode ser verdade, mas queridos, porque às vezes por causa do dinheiro, por causa do poder, agora eu tenho dinheiro, então eu vou aproveitar a vida no fim de semana, ao invés de ir à igreja, ao invés de estar em comunhão com os irmãos, ao invés de estar ajudando as pessoas que precisam, ao invés de estar levando a palavra a algum necessitado, eu vou viajar, vou passar o fim de semana na praia, no campo, vou acampar, ou vou viajar, ou vou para a praia, ou vou conhecer outra cidade, ou vou para algum local turístico, seja lá como for, e de repente, por exemplo, você compra uma casa, um apartamento na praia, aí todo fim de semana você vai para lá. Então o que acontece? Você não tem mais comunhão com os irmãos, não tem mais comunhão com a igreja, e quando você percebe, você não tem mais comunhão com Deus. Então, queridos, são muitos motivos, eu citei apenas um, mas o que você tem que fazer? Voltar atrás. Isso não quer dizer que você tenha que vender o seu apartamento na praia. Por favor, não me entenda mal, se é que alguém fez isso. Mas o que você tem que fazer? Voltar ao primeiro amor, ou seja, eu até posso ir à praia quando houver férias das crianças. Todos nós precisamos tirar um tempo para o lazer, para o descanso. A vida não é só trabalhar, 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 mas o que acontece? Se você esfriou por causa de alguma coisa assim, o que você tem que fazer? Volta para o lugar aonde você caiu e ali e lembra disso, traga isso à mente e coloca diante de Deus. E se foi com uma pessoa, se foi alguém que você ofendeu, se foi alguém que você magoou, e se essa pessoa ainda está ao seu alcance, se ela ainda está viva, se você ainda pode conversar com ela, procure e peça perdão e restaure ali a amizade, a comunhão. Mas o mais importante, se foi a partir dali que você começou a se esfriar, então volte, trate,
conserte, resolva, mas não abandone o seu primeiro amor. Porque Deus faz aliás, acho que só uma igreja não recebeu nenhuma ameaça de Deus. Mas olha aqui, Jesus fala para a igreja, para o anjo, para o pastor da igreja de Éfeso: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que ele quer dizer com isso? Se você não se arrepender, você não vai mais ser pastor desta igreja. Você não está mais à altura de pastorear esta igreja se você não se arrepender. Ele está falando com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. Então, queridos, mas não é só o pastor, todos nós temos essa questão nas nossas vidas. Quando eu me converti, eu lembro de muitos cristãos, muitos irmãos que já estavam muito mais tempo do que eu no caminho do Senhor. Eles olhavam para mim e falavam: mas como é gostoso, que maravilha a gente ver um novo convertido. Eu também era assim. Queridos, eu agora não tenho nenhuma lembrança assim de ter visto, ter acontecido comigo, mas talvez eu também tenha dito a mesma coisa, conhecido um irmãozinho, uma irmãzinha que acabou de se converter e que está naquela alegria, aquela alegria contagiante, e a gente fala: eu também era assim, que maravilha, glória a Deus. Mas como assim eu também era assim? Não, meus queridos, nós devemos continuar a ser assim. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, uma grande igreja, uma igreja que foi assim tão importante no mundo romano naquela época, uma igreja que fez diferença numa região toda, a igreja de Éfeso. Hoje, se você procurar na Wikipedia lá, você vai ver lá no Google que só existem ruínas, nem a cidade existe mais. Ela foi destruída primeiro pelos godos, que são os ancestrais dos alemães. Depois foi outra vez destruída por um terremoto, e essa igreja essa cidade nunca mais se ergueu e se levantou. Hoje ela pertence à Turquia e é um ponto turístico ali que as pessoas vão muito, e não faz muito tempo ela foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Então hoje é só um local turístico para as pessoas irem lá e se lembrar. Os cristãos, por exemplo, que vão lá, e tem muitos cristãos que vão lá, se lembrar de que ali, naquele lugar onde só tem ruínas, existiu uma igreja viva e que servia ao Senhor com muito poder. Então, queridos, esta é a primeira igreja que nós vamos falar sobre dela no Apocalipse. Depois nós vamos falar sobre a segunda igreja. A semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda a ser tratada neste livro. E você pode, na sua casa, ler sobre todas essas igrejas e fazer um pré-estudo sobre todas essas igrejas, porque, queridos, existe também no finalzinho, no final de tudo, nós vamos falar sobre o que essas igrejas representam nos nossos dias, nos dias de hoje. A igreja de Éfeso, na verdade, é o começo da igreja e é o começo de tudo. E como o Apocalipse é um livro profético, e então não está falando só da igreja naquela época, mas são ensinamentos para nós hoje.
E nós vamos ver a igreja de Esmirna, o que ela representa, a igreja de Filadélfia e, finalmente, a igreja de Laodiceia, que, segundo este autor aqui, não sei se você vai conseguir ver aí, esse livro foi escrito por um holandês em 1946, ali numa revista que ele dirigia. E ele fala ali ele fala sobre ele tem uma ministração sobre essas 7 igrejas. Eu já ouvi alguns pregadores, a primeira vez que eu ouvi alguém pregando sobre as 7 igrejas, exatamente como está nesse livro, foi hoje acho que é a apóstola Valnice Milhomens, e pregando exatamente como está aqui, o que cada igreja representa nos nossos dias. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso, se Deus permitir, na semana que vem. Mas, meu querido, minha querida, volte ao primeiro amor. Se você não está vivendo o seu primeiro amor, se o seu coração não está queimando por Jesus, se a palavra de Deus não te toca do jeito como tocava antigamente, se ao ler a palavra de Deus você não sente aquele amor, aquela comunhão no Espírito, de repente você está lendo a palavra de Deus e uma passagem ou um versículo, alguma coisa salta diante dos seus olhos, assim de tal maneira que você fala, puxa, mas como que eu li tantas vezes e não entendia isso? Olha, agora estava bem, estava claro aqui na frente, diante do meu nariz, e eu não conseguia enxergar. Quantas vezes isso aconteceu e ainda acontece comigo, graças a Deus ainda acontece. Eu estou lendo, de repente aquilo, tchum, vem assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu não tinha visto isso antes? E então aquela comunhão gostosa, aquela vida de Deus vivendo em nós. E também uma coisa que eu tenho experimentado na minha velhice, ou na minha pouca juventude, vamos colocar assim, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus para comigo, assim, no sentido de não deixar faltar nada. Agora, nessa época de pandemia, Deus tem cuidado assim de uma forma tremenda, assim, da minha vida, da minha família, e é uma coisa maravilhosa, queridos. A vida com Deus é uma vida cheia de aventuras, e tem sido uma aventura a cada dia viver com o Senhor e viver a obra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, e que, se você ainda não conhece a Jesus, então é só você se entregar a Ele. O livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos diz que nós fazemos com a boca, com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos para a nossa salvação. Então é você crer no seu coração e confessar com a sua boca o nome de Jesus, que você quer que Jesus venha habitar no seu coração, que Jesus venha morar na sua vida. Agora, eu digo muitas vezes isso, mas e é a verdade. Por exemplo, Jesus, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu terei comunhão com ele e ele comigo. Então, é abrir o coração para Jesus. O mais curioso que nós vamos ver isso justamente numa das igrejas do Apocalipse. Jesus não disse isso para um incrédulo, para alguém que não cria nele, mas ele disse isso para uma igreja. E a que ponto chegou a igreja nos nossos dias? Então, queridos, nós vamos ver isso mais tarde. Nós vamos voltar sobre esse assunto.
Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, seja sempre um cristão que vive o primeiro amor, que vive a graça de Deus e que a alegria do Senhor sempre seja a sua força. O livro de Neemias diz isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Que seja assim com você, que seja assim com tudo quanto você tentar fazer, empreender, fazer, e que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Seja aquele que vive sempre e sempre o primeiro amor na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.